Tivemos aí comentando acerca de algumas portas, né? A qual Neemias, ele reedificou ali juntamente com os que restaram do cativo ali em Jerusalém. E vamos dar seguimento aqui um pouquinho acerca desta edificação, amém? Glória a Deus. Os irmãos conseguem lembrar aí as portas que foram edificadas? Quem consegue lembrar? Quem anotou? 12 portas. É bom nós lembrarmos, né, dessas portas. Por que é bom nós lembrarmos dessas portas? Assim como nós lembramos ali no grupo, né? Quando nós atentamos, né, para essas portas em nossas vidas espirituais, nós conseguimos reconhecer, né, aonde que estamos sendo atacados pelo inimigo da nossa alma, porque às vezes nós não identificando essas portas em nossas vidas, o adversário ele vem querer nos atacar, às vezes nossa vida conjugal, às vezes a nossa vida emocional, né? Aí nós não conseguimos identificar essas portas, né? Agora nós conseguimos identificar elas, nós vamos blindar elas, nós vamos permanecer com elas de pé, para que não seja uma porta de entrada para que o adversário adentre em nossas vidas, amém? Nós vemos que eram 12 portas, né? 12 portas ali em Jerusalém, na época de Neemias. E Neemias vai reedificar ali o muro. E estas portas, a primeira porta que nós falamos era a porta do gado, né? A porta que dava ali acesso ao templo, né? Do sacrifício, da adoração a Deus, né? A segunda porta era a porta dos peixes, que era na lateral, né? Que é da dedicação ali, né? A porta do trabalho ali, né? Da dedicação. A terceira porta era a porta velha, né? Que é a porta da libertação, né? Temos também a porta do vale, que é a quarta porta do vale, né? Que é a da observação, da visão, que dava acesso ali para o muro, né? Temos a porta do monturo, né? Onde passava ali os encanamentos, as águas ali de Jerusalém, né? Que é a da consciência e do reconhecimento. Depois temos a da fonte, que é a sexta, né? Que é a porta da provisão e cura, que ficava ali junto à fonte de Siloé. Nós conhecemos a passagem. Temos também a sétima porta, que era a porta do pátio ali do cárcere, né? Da vigilância, que dava onde tinha as torres de vigília. Temos a oitava porta, que é a porta das águas, né? A porta da palavra, né? Temos a porta dos cavalos, onde passavam ali os cavalos para juntamente em batalha pegar as carroças, pegar os armamentos, né? Que é a porta do armamento espiritual. Tem uma décima, que é a porta oriental, né? Do coração do homem. A 11, que é a porta de Mificade, né? Que é a porta do trabalho. E a 12, que é a porta de Efraim, que é a porta do fruto dobrado, ou seja, a porta da primogenitura. Amém? Glória a Deus. Então nós entendemos que Neemias, nós lemos aqui no capítulo de número 3, né? Neemias e Neemias 1, nós vamos entender que Neemias ele recebe essa notícia, né? De que Jerusalém ela está nessa condição, mas aonde que Neemias estava? Por que Neemias ele não regressou, né, juntamente ali com o povo? Então, no regresso ali do cativo, né, após os 70 anos, alguns judeus vieram para Jerusalém e outros judeus optaram por ficar em lugares ali circunvizinhança, não quiseram voltar para Jerusalém. Por quê?
por conta da destruição que estava a cidade, né? Já não tinha mais nada lá, porque o que tinha lá era cinza e monturo. E Neemias foi um desses que ficou ali, né? Junto ali do rei Artaxerxes ali, trabalhando ali juntamente com o rei. Ficou ali, se estabeleceu ali. E quando Neemias ele se estabelece, ele está bem ali, aí chega ali agora Anani e fala para ele, né, a situação que estava em Jerusalém, né, a situação que se encontrava em Jerusalém, por ser já um período de tempo já avançado, Neemias já estava ali, né, estabelecido, ali já tinha se organizado após o exílio. O que acontece? Neemias também, eu acho que achava que lá em Jerusalém as coisas também estavam, né, melhorando, estavam boas, porém quando ele recebe essa notícia ele se entristece muito, né? Ele se entristece muito porque os sepulcros dos seus pais estavam desonrados, né? A cidade estava desonrada e os demais irmãos judeus estavam em miséria, né? Lágrima por conta da destruição. Nós vemos que tinha Samaria, os seus governadores, que nós vamos falar deles aqui, eles estavam governando ali, junto de Jerusalém, eles estavam coordenando ali, e eles não edificaram a cidade. Eles tinham a oportunidade de levantar a cidade, de reconstruir os muros, porém eles não fizeram isso. Por que eles não fizeram isso? Porque eles eram de Samaria, né? Eles eram dos samaritanos. E quem eram os samaritanos? Quando o rei Ciro ali da Síria, né? Ele vem, invade Samaria, leva também Samaria um pouco antes de Jerusalém ao cativeiro. O que eles fizeram? Eles trouxeram uma leva de pessoas e deixaram em Samaria, governadores, deixaram pessoas para miscigenizar ali as pessoas, colocar ali outros tipos de etnias de pessoas dentro de Samaria. Por isso que os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos, por conta dessa mistura. Os judeus eles são puros, né? Eles não se misturam em sua linhagem, porém os samaritanos eles tiveram essa miscigenação, eles foram misturados, né? Quando o rei da Síria invadiu Samaria ali e levou cativo ali as pessoas, ele levou um pouco e deixou um pouco, né? Aí quem ficou ali ficou em convivência com esses outros povos que também tinham ali, que o rei deixou ali com eles. Aí que foi estabelecida essa mistura, né? Por isso que ali em Samaria ficou judeus, ficou outros povos ali nessa mistura. Por isso que ali em Jerusalém os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos. E junto dessas pessoas que ficaram ali também estava Sanbalate, que era o governador, né, de Samaria. Estava Gesem também, que era o governador ali da província de Sinha, que veio também junto. Estava também Sanbalate, Tobias e Gesem. Eram 3 governadores que tinham um acesso político, não só em Jerusalém, mas também em Samaria, né? E então, esses homens, eles tiveram a oportunidade de levantar, reedificar Jerusalém, mas por conta deles estarem em Samaria, deles estabelecerem poder governamental em Samaria, eles não queriam levantar Jerusalém, porque eles sabiam que se eles levantassem, reedificassem Jerusalém, os judeus, eles restabeleceriam de novo em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade santa, né, proclamada a cidade alta, a cidade ali dos judeus, a cidade onde Jesus separou, né? Então eles falam, não, vamos deixar ela no meio do monturo, vamos deixar ela no meio da cinza, nós não vamos edificar. E quando agora Neemias ele recebe essa notícia, né, e vem e pede ali o direcionamento de Deus para que ele possa levantar, possa vir fazer alguma coisa por Jerusalém, a primeira coisa que nós vamos entender que quando Neemias ele recebe a notícia que é necessária a reconstrução, a primeira coisa que Neemias vai fazer é orar, né? A primeira coisa que Neemias vai fazer é orar, né? Nós estamos falando da reconstrução das portas, da reconstrução, né, dos muros
e trazendo lições espirituais de algumas áreas que precisa ser reconstruída em nossa vida. Mas entendemos que quando nós identificamos que há necessidade de reconstrução, a primeira coisa a se fazer é orar, pedir o direcionamento de Deus, né? Por que Neemias ele vai orar? Porque ele orando a Deus, ele vai dar a ele as armas necessárias, vai dar a ele aquilo que ele precisa para que ele possa ser um reconstrutor daquilo que foi derrubado, né? Olha que coisa interessante. Neemias vai orar, e ali dentro do palácio, das fortalezas de Suzã, e quando ele se apresenta diante do rei, né, por ele fazer um trabalho essencial, por ele ter com o rei, né, uma credibilidade, né, uma confiança, porque ele tinha um cargo muito importante, né, de ser copeiro do rei, de experimentar as bebidas do rei, para que o rei não fosse envenenado. Então ele tinha que ser uma pessoa de confiança diante do rei, né? Ele não poderia trabalhar de qualquer forma. Por isso que quando ele se apresenta diante do rei com um semblante diferente, o rei já percebe, né? O rei automaticamente já fala: Neemias, por que você está com um semblante diferente? Por que você está entristecido diante da minha presença? Aí Neemias vai contar para ele, né, o que estava acontecendo. Mas o detalhe é que Neemias conta para ele, porém Neemias já estava orando, né? Olha que coisa gloriosa, né? Neemias ele está orando e conta para o rei. Contando para o rei vai falar para Neemias: o que tu me pedes, né? O que tu me pedes? Aí Neemias vai dizer: olha, deixa que eu vá reconstruir, né? Trazer novamente a credibilidade para Jerusalém. Estão envergonhados, estão em meio ao monturo, estão desprezados os que ficaram, os que voltaram, estão ali em miséria. Eu preciso fazer alguma coisa, porque quem está orando, quem está na direção de Deus em oração, ele se compadece por aquilo que está destruído, por aquilo que o inimigo destruiu e deixou como miséria, como monturo, como cinza, né? E a importância de estar orando é que o rei falou: o que tu me pedes? E agora? Se Neemias não estivesse orando, como que seria esta reação de Neemias, né? Como que seria esta reação de Neemias? Neemias então agora vai dizer para o rei: deixa que eu vá, né? Deixa que eu vá e edifique. Aí o rei vai perguntar: mas quantos dias você precisa? E agora, Neemias era copeiro do rei e tinha que estabelecer uma data para que ele retornasse. E se Neemias não estivesse orando, ele poderia tomar uma decisão precipitada: 30 dias é o suficiente. Se não completasse a obra nos 30 dias, né? Se não conseguisse fazer na meta estabelecida, diante de uma atitude, diante de uma fala diante do rei, se ele não tivesse direcionamento de Deus, imagine, a fala dele cairia por terra, né? O propósito que Deus, né, de reconstrução, usar a vida de Neemias na reconstrução, cairia por terra. Por isso que Deus ele quer nos usar para que as áreas não somente das nossas vidas, mas de outras pessoas sejam reconstruídas. Mas se nós não estivermos em oração, se nós não estivermos debaixo de um direcionamento de Deus, certamente aquilo que estabelecemos, o prazo, a fala, a necessidade cairá por terra, porque estamos fora do direcionamento de Deus. Por isso que é necessário nós orarmos a Deus, ter uma vida de oração para que Deus direcione as nossas vidas. Neemias estabelece um prazo determinado, né? E agora
Neemias, ele vai orar a Deus, para que Deus direcione, para que Deus envie, Neemias a fazer as coisas corretas. Novamente Neemias se apresenta diante do rei, e agora Neemias ele vai pedir ao rei, pedir ao rei cartas para que ele passasse, para que ele pudesse passar dali novamente para Jerusalém, e carta para o bosque, para que ele possa cortar madeira para edificar as portas de Jerusalém. Olha só a sabedoria que Deus deu para Neemias: pedir ao rei cartas para que ele fosse. Se Neemias fosse impulsivo, não, agora eu tenho a oportunidade, fosse sem carta, sem, aleluia, ali o alvará para poder pedir ali para cortar madeira, como que ele ia reconstruir? Como que ele ia conseguir fazer uma obra se ele saísse? Não, o rei me liberou para me sair sem as armas necessárias para que ele fizesse a reconstrução. Por isso que quando nós estamos orando, nós não saímos, para ser enviados a fazer algo, a cumprir um propósito diante de Deus, sem que Deus dê para nós as armas necessárias. Preste atenção, se o pastor estava dizendo aqui agora há pouco que ele foi orar, no lugar, e o lugar estava cheio de opressão maligna por conta, do que faziam naquele lugar. Agora imagine só, se é uma pessoa despreparada, sem as armas necessárias para lutar, se é uma pessoa que vive, numa superfície carnal, sem buscar a presença de Deus, na hora que ele chega numa situação dessa, ele está desarmado. O que ele faz? Ele volta para trás e não estabelece, não cumpre a meta, a obra que foi designado para fazer. Por isso que quando Deus nos envia, Ele nos envia capacitado para fazer aquilo que Ele nos ordenou a fazer. Glória a Deus por isso. E para que Deus nos envie capacitado, nós temos que orar a Deus, pedir a Deus o direcionamento para que Deus nos envie. Mas aí agora eu recebo a proposta e vou orar a Deus. Não, eu tenho que ter uma vida de oração para que no momento da oportunidade eu não deixe ela passar, Se Neemias deixa passar essa oportunidade, quando ele teria outra oportunidade para ficar na história? E hoje nós estamos falando dele aqui como um homem que edificou e restabeleceu novamente, a moral ali, tirou a vergonha, o pobre de Jerusalém, Olha só que coisa interessante. Por isso que quando nós estamos diante de Deus, conversando com Deus, nós estamos diante do Senhor, aparece a oportunidade, nós vemos, enxergamos as necessidades, as rompiduras, as brechas abertas, nas portas, na vida espiritual, nós estamos prontos para guerrear, nós estamos prontos para ajudar, nós estamos prontos para edificar novamente aí o que foi derrubado, o que está sendo, atacado pelo inimigo da nossa alma. E nós entendemos que quando Neemias então ele vem com essas cartas para cortar madeira, para atravessar, atravessar ali, da fortaleza de Suzã até chegar a Jerusalém. Quando Neemias chega ali, a primeira coisa que Neemias faz é começar a cortar as pedras, cortar as pedras, cortar as madeiras, preparar primeiro o material que ele precisava, sem alarmar nem o povo que estava diante de Jerusalém. Nós vemos aqui sacerdotes, nós vemos aqui bastante pessoas aqui com nomes tão difíceis, que nós vemos na aula passada, que estavam ali, que ajudaram a Neemias nessa reconstrução. Neemias, então, a primeira coisa que ele faz é o material necessário para estabelecer ali a construção. Glória a Deus. Entendendo isto, ele traz consigo as armas
do rei, que eram as cartas para chegar até Jerusalém. Junto dessas cartas de copeiro, agora o rei estabelece a Neemias governo, para que ele seja governador, né? Por quê? Porque tudo aquilo que nós edificamos, nós governamos. Tudo aquilo que nós edificamos, nós governamos. Edifique a sua vida espiritual, você vai começar a governar a sua carne, o seu corpo. Aquele que edifica a sua vida conjugal, ele consegue governar a sua vida conjugal, né? Ele já não perde mais o controle, porque ele edificou, e tudo quanto nós edifica, nós governa. Pode ter certeza, quando algo sai do nosso controle, nós não estamos mais conseguindo governar, nós precisamos reedificar. Nós reedificando todas as áreas das nossas vidas, nós vamos ter controle dessas áreas, tanto emocionais quanto físicas, das nossas vidas, né? Neemias, então, ele vem com essas cartas do rei, para que ele pudesse trabalhar, sendo agora governador, né? Chega ali, ele também pega o material necessário que precisa para levantar o muro, certo? Daí agora eles vão começar a construir, vão começar a reedificar, certo? E quando nós identificamos, quando nós nos preparamos, quando nós pegamos as armas necessárias para trabalhar, quando nós vamos reedificar, vem os levantes para que nós nos edifiquemos. Vem as muralhas para que nós não consiga reedificar. Por quê? Porque o adversário, inimigo da nossa alma, ele vê as nossas vidas como uma brecha, como uma ruptura, seja no casamento, seja na vida espiritual, seja na vida emocional, e você vai vivendo. Quando o Espírito Santo te direciona a você, te dá luz para você, fala, você precisa mudar, você precisa tomar um posicionamento, você precisa, né, voltar novamente à comunhão. Quando nós somos despertados a reedificar, a primeira coisa que vem é as armas do adversário, para que nós não façamos isso, para que nós não feche o acesso que o adversário ele tenta entrar para bagunçar, para destruir, para roubar, para minar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. E se nós olharmos no olhar espiritual, quantas pessoas que tentam se posicionar, caem de novo. Quantas pessoas que tentam fazer algo certo, daqui a pouco desfalecem de novo. Mas nós olhamos o que está acontecendo. São áreas na vida espiritual que precisam ser edificadas. São portas no mundo espiritual que estão abertas, que estão com brecha, que estão queimadas, que precisam ser levantadas. E quando o Espírito Santo direciona que precisa ser tratado, que precisa ser moldado, a pessoa vai se colocar diante da presença do Senhor, vem as armas do adversário, vem os levantes para que a pessoa não consiga edificar. E se nós não estivermos, né, adequados com as cartas, né, com o material para edificação, nós volta para trás, nós desanimamos, nós deixa de edificar, de brindar, de fechar as portas que estão abertas diante das nossas vidas. Isso que nós temos que vencer, isso que nós temos que permanecer lutando, porque às vezes conseguimos chegar até onde chegamos, né? Conseguimos identificar, por intermédio do Espírito Santo, as rupturas que precisam ser fechadas em nossas vidas, por conta de um propósito que Deus tem para fazer em nossas vidas, para que seja executado por nós. E esses projetos de Deus faz com que nós tenha que adentrar, né, num lugar que seja fechado, ou seja,
nossa vida espiritual tem que ser como um muro fechado, né? Uma casa fechada, bem guardada, para que não haja intruso na casa, né? Para que não haja vazão para o adversário, porque se houver vazão, não tem como o projeto ser estabelecido. O projeto será frustrado. Glória a Deus. Uma das coisas que eu reparei aqui e me chamou a atenção é que nós vamos ler aqui o versículo de número 4, né? Aqui para nós dar seguimento, eu trouxe o tema para nós dar seguimento, é vencendo os levantes que vêm quando já estamos reedificando as portas, os muros, né? Vencendo os levantes, porque não é só conseguir chegar até aqui, mas agora nós temos que vencer as adversidades, para que o propósito de Deus seja estabelecido em nossas vidas. Neemias, capítulo de número 4. Vencendo os levantes que vêm quando estamos reedificando. Neemias, capítulo de número 4. Eu vou ler aqui rapidinho para nós tomar tempo. E diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou-se muito e escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos? Que fazem esses fracos de Deus? Permitisse-lhe isto? Sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montões do pó, né, ou monturo em algumas versões, as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará e facilmente o seu muro de pedra. Duas observações muito importantes aqui, o que Tobias vai dizer, né? E acerca dos levantes, né? Olha só, Neemias ele sai da fortaleza de Suzã, não como mais copeiro do rei, mas ele sai da fortaleza de Suzã, do rei Artaxerxes, agora como governador, né? Governador, por quê? Porque se ele não estivesse ali com uma carta do rei, com um edito do rei, dizendo que ele era governador, ele não conseguiria estabelecer a obra em Samaria, em Jerusalém. Por quê? Porque em Samaria tinha governadores que estavam exercendo poder político também ali juntamente de Jerusalém. E nós vamos ver que quem vem confrontar Neemias, quem vem desanimar Neemias, quem vem levantar-se contra Neemias, os governadores, né? Agora imagine só, você sai para o campo de batalha, você sai reedificar alguma coisa, você sai para cumprir um propósito, e se você sai sem as armas necessárias, quando os levantes vier, quando os opositores vier, qual será o nosso argumento, a nossa fundamentação para vencer eles, né? Neemias agora ele era um governador, e quem que vem diante deles? Os governadores de Samaria, né? Ali o governador dos Amonitas, né? Gesem também vem,
junto deles homens com poderes eclesiásticos, né, diante de soldados. Pode ver, Sambalate fala ali em Samaria, diante da presença dos seus irmãos e do exército de Samaria. Ele diz isso, o que fazem esses fracos judeus diante do exército de Samaria, né? E eles convocam o exército ali e começam a conversar assim: o que estão fazendo esses judeus? Você acha que eles vão construir esse muro num só dia? O que eles estão pensando que vão fazer? Porém, Deus, quando Ele envia os seus servos capacitados. E para que nós sejamos capacitados por Deus, o que nós precisamos fazer? Estar em oração. Não começarmos a orar quando nós fomos enviados para o propósito. Não, nós temos que orar, ter uma vida de oração antes da oportunidade chegar, porque quando a oportunidade chegar, bater em nossa porta, nós entendemos que Deus já nos deu as armas necessárias para que nós possamos ir e cumprir o propósito de Deus, a qual Ele tem para cumprir em nossas vidas. Outra coisa, né? Veio os governadores para falar com o governador Neemias, porém Neemias fica firme no propósito que Deus lhe concedeu para a sua vida. Outra coisa, Tobias vai dizer: e estava com ele Tobias, o amonita, e disse-lhe: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Por que Tobias fala isso? Porque as pedras que eram usadas era a pedra calcária, né, para retificar o muro. E a pedra calcária, uma vez queimada, né, uma pedra calcária é igual o bloco hoje. O bloco, se ele estiver na parede, você pode tacar fogo, ele não vai, né, estragar. Mas pega um bloco, compra um bloco, coloque no fogo, deixa ele lá no fogo, depois vá pegar o bloco, ele vai esfarinhar na sua mancha, ele vai desmanchar, né? E o que Tobias está dizendo? Se eles pegar do monturo, se eles pegar das pedras que foi derrubada, queimada, eles vão edificar, mas vindo uma raposa, o que vai acontecer? Vai cair, porque uma pedra calcária, ela depois de queimada já perdeu a sua sustentação. Quando ele chegasse numa certa altura, o muro ia desabar, porque não ia aguentar o peso. Mas porém, Neemias, ele já estava com o material necessário para que ele viesse fazer o muro, né? Neemias já não estava contando com as pedras no meio do monturo, porque ele sabia que ele precisava de pedras, né, firmes, pedras que ele viesse edificar e o muro viesse a sustentar, viesse a aguentar o peso. Por isso que Tobias ele vai fazer vai dizer essas palavras, dizendo: eles podem até querer edificar, porém, quando passar uma raposa, vai destruir, né? Mas isso é a visão dos opositores, né? A visão daqueles que estão sendo influenciados pelo adversário inimigo da nossa alma. Não sabem eles que há uma vida de oração, há um propósito estabelecido por Deus, e quando há um propósito estabelecido por Deus, Deus nos envia com as armas necessárias, com as ferramentas necessárias para que a obra possa ser concretizada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Estamos conseguindo compreender? Então vamos lá. Neemias, então, ele tinha agora, né, o material, né, as pedras, as madeiras, a carta e o propósito estabelecido por Deus para que ele edificasse ali o muro, né? E nós vamos entender que agora ele vai ter que vencer esses opositores, Sanbalate, Tobias e Gesem, né?
governadores que vieram, ter com ele para que ele não concluísse a obra. Sabe aquelas pessoas que não fazem, mas também não querem que ninguém faça. Sabe aquelas pessoas que não têm coragem de se lançar, mas quando alguém se lança, eles vêm querendo desanimar, desfalecer. Porém, quando nós se lançamos, quando nós somos enviados para cumprir o propósito de Deus. Não é de glória, não é de qualquer jeito que nós somos enviados por Deus, capacitados, para que assim o propósito de Deus seja estabelecido em nossas vidas. Amém? Amém. Então vamos lá, vencendo os levantes que vêm quando estamos reconstruindo. A primeira arma que os opositores de Neemias vai usar é o desânimo. A primeira arma que Neemias enfrenta é o desânimo. 4, versículo 3, olha só, 4, versículo 2 e 3, E falou na presença dos seus irmãos e disse, isso é Sambalate, do exército de Samaria, dizendo, o que fazem esses fracos judeus? Olha só o que Sambalate vai fazer. Olha o que Tobias vai dizer. Sambalate vai dizer que eles eram fracos. Tobias vai dizer que eles não sabiam o que estavam fazendo, porque iam pegar a pedra do monturo e iam edificar o muro. Começaram a zombar de Neemias e dos trabalhadores. Começaram a zombar, dizendo que por mais que eles quisessem fazer, eles iam fazer num dia, não iam conseguir num dia. Por mais que eles tinham força de vontade de fazer, mas estavam fazendo com material queimado que não prestava. Isso era a visão dos opositores, querendo desanimar Neemias. Porém, Neemias, ele permanece juntamente com os irmãos. Ele permanece dizendo, olha, nós temos o material adequado, nós temos o tempo necessário para que nós edifiquemos o muro, então nós não vamos desanimar, não vamos deixar a obra. E isso, irmãos, é muito importante na nossa vida espiritual. Por que é importante? Porque quando nós estamos lançados diante da presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, cumprindo o propósito, o desígnio de Deus, o desânimo bate diante das nossas vidas. O desânimo vem. E aí, o desânimo vem se nós deixarmos o desânimo, a opressão do maligno que vem para nos desanimar. A obra, ela não é concluída. A obra, ela é parada. Por mais que, trazendo com uma visão eclesiástica, ministerial, a serviço ministerial da obra de Deus e função espiritual, nós achamos que estamos fazendo uma simples coisa. O que eu faço isso é simples, porém, a ênfase no mundo espiritual é muito grande. Eu só faço isso, eu só sirvo um copo d'água, eu só faço uma oração, eu só dirijo um culto, eu só ministro uma palavra, eu só dou um culto de ensinamento. Porém, o mundo espiritual, ele é atingido quando nós estamos fazendo em oração, quando nós estamos em um propósito diante de Deus. O mundo espiritual é bombardeado. O irmão vai fazer uma oração, fez uma oração, o mundo espiritual está sendo bombardeado. E aí o adversário, ele vai querer nos contra-atacar com os desânimos, Vai fazer nós começar a olhar para uma coisa daqui, uma coisa ali, vai começar a nos desanimar. Para quê? Para que o propósito de Deus não se estabeleça em nossas vidas, Para que o propósito de Deus não estabeleça, não se cumpra em nossas vidas. Então agora, com base nisso, nós voltamos para as portas, Quando nós nos lançamos na obra, e estamos fazendo algo e vem o desânimo, nós falamos, essa porta, ela tem que estar de pé diante da nossa vida.
Se a porta, se alguma dessas portas que nós falamos estiver com uma brecha aberta, já era. Você já não veio com culto. Você já não veio com culto. Você já começa a ver muitas coisas. Começando a ver muita coisa, vem muitos pensamentos de desânimo. Chega o próximo culto, tem alguma coisa para você fazer. Você vai fazer essa coisa. Chega no outro culto, você está cansado, desanimado, já não vai. Quando você vê, você parou. Você desanimou. A obra foi parada, né? A obra não foi estabelecida. Por quê? Porque tinha uma brecha aberta na casa, nas portas, nos muros. Por isso nós temos que edificar. Por quê? Porque vai vir o desânimo, mas quando vier o desânimo, ele vai chegar aqui e não vai descer para lá, não vai descer para o coração. Ele vai chegar no pensamento, o desânimo, o cansaço, a vontade de desistir, a vontade de parar. E o que nós vamos fazer? O que Neemias fez para vencer o desânimo? Quem sabe o que Neemias fez? Ouro. Esse é o segredo para vencer o desânimo. Versículo de número 4. Olha só. Ouve, ó nosso Deus. Ouve, ó nosso Deus, que somos desprezados. 4. Vamos lá. Ouve, ó nosso Deus, que somos desprezados e tomados do seu opróbrio. O que é opróbrio? Vergonha sobre a sua cabeça. Dá-los por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o pecado, pois que irritam na presença dos edificadores. Olha a oração de Neemias. Eles estão vindo nos oprimir, eles estão vindo querer nos envergonhar, nos fazer como opróbrio que nós estamos edificando. Porém, Neemias vai fazer o quê? Vai orar. Olha a oração aí. A oração ela vem antes de sermos enviados. A oração vem depois de sermos enviados. E quando somos bombardeados, se nós deixarmos a oração, nós não vencemos o desânimo. Não vencemos o desânimo. Quando bate aquela vontade de parar, de desistir, de abandonar tudo, de deixar tudo de lado, né? Ficar sem compromisso, ficar sem responsabilidade. Se nós dobrarmos o joelho no chão, Deus vai nos dar ânimo para que nós prossigamos. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai fechar algumas brechas que está adentrando a paralisia do desânimo em nossas vidas. Entendemos que o desânimo, ele vem degradativamente, ele vem devagarinho, ele vem corroendo uma coisa de cada vez, e quando você vê que não, você está desanimado. Você não consegue mais interagir, você não consegue mais trabalhar no propósito que foi edificado. Porém, quando ele vier e as suas portas estiverem levantadas, você vai orar a Deus. Vai dizer: Senhor, por mais que eu seja envergonhado aqui, como eles estavam dizendo, por mais que eles estão dizendo que nós somos pobres, por mais que eles estão aqui nos escarnecendo diante de nós que estamos trabalhando, mas eu preciso permanecer. Eu preciso concluir a obra, né? Eu preciso estabelecer a meta, o propósito que foi designado a mim, e não desistir, e não desanimar, né? E a oração vai fazer nós vencer o desânimo, né? Vai nos dar uma força, um ânimo para que nós vença o levante do inimigo, que é as armas que ele usa para nos tentar
tirar do trabalho, tirar do foco, do propósito que Deus estabeleceu na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Segunda arma que o inimigo usa quando estamos reedificando o muro para querer nos tirar do propósito, para nos tirar, da reconstrução, querer nos tirar da linha da comunhão a qual Deus estabeleceu diante da nossa vida. A primeira arma é o desânimo, a segunda arma é o medo. O medo também é algo que precisa ser tratado. O medo. O que acontece? Neemias, vamos falar de Neemias e vamos trazer para a nossa vida eclesiástica e espiritual. Neemias está lá reconstruindo. E Sanbalat, Tobias, Gesem, eles investiram falando estas coisas, tentando desanimar o povo. E o povo continua fazendo a obra. Então agora eles têm um exército, Eles têm um exército, eles têm governadores, eles têm, pessoas para guerrear, para investir contra o propósito que Neemias estava fazendo. E o que eles fazem? Eles vão colocar medo agora no povo. Se nós colocarmos medo no povo, Neemias sozinho não consegue levantar o medo. Se eu colocar medo no povo, Neemias não consegue estabelecer o projeto sozinho, Porém, Neemias, ele vai tratar o medo. Porém, Neemias, ele vai estabelecer diante do povo que diante do medo nós não podemos parar. Não podemos desistir. Porque o medo, quando ele vem, ele nos paralisa. Se tivermos algumas portas abertas, vendidas, queimadas, o medo ele chega e nos paralisa. O medo é terrível, ele não deixa nós avançarmos no mundo espiritual. Como eu disse na situação do pastor, a pessoa chega numa situação e vai olhar: cadê as minhas armas, cadê os meus recursos, tem alguém para me ajudar? E ela paralisa por conta do medo. Vai começar a olhar o exército que tem na mão de Sanbalat, vai começar a ver as armas que tem, vai olhar para eles, vai dizer: nós somos como nada diante desse povo, se esquecendo que o medo faz, se esquecer de que Deus que lhe enviou para fazer o projeto. Glória a Deus. E as portas, as armas, os dardos do maligno não prevalecem contra as nossas vidas, porque Deus que estabeleceu, aleluia, as metas, os projetos em nossas vidas, E o medo faz nós anular esta palavra que Deus disse: olha, a minha igreja, é o meu povo, eu vos dou poder. O medo faz nós anular, faz nós retroceder, esquecer de que Deus que nos enviou, que Deus que nos deu as armas necessárias para nós trabalharmos. Amém? Amém. Aqui no meio nós vamos entender que Neemias, ele tinha carta, ele tinha ofício para ser governador, ele tinha material para construir o muro e ele tinha espada. Olha só o que revela diante do medo: ele tinha espada para guerrear, para não deixar o povo amedrontado diante do exército de Samaria. Eles vinham querer fazer emboscada, querer fazer com que eles ficassem com medo de concluir o projeto a qual Deus estabeleceu para que eles viessem fazer. Porém, quando estamos com as armas, nós não corremos da batalha. Se nós estivermos aqui, a porta de número 9,
A porta dos cavalos, né? Edificada diante das nossas vidas. O que é a porta dos cavalos? As armas espirituais, o armamento espiritual. Se ela estiver queimada, aberta, com brecha diante das nossas vidas, quando vier o medo, nós vamos estar desprovidos e vamos paralisar, né? Olha a importância das portas edificadas em nossas vidas. Olha a importância de nós fecharmos toda a brecha da nossa casa espiritual, para que o inimigo não venha achar espaço para nos paralisar, né? Para nos tirar daquilo que estamos exercendo diante da presença do Senhor, o propósito que Deus estabeleceu diante das nossas vidas. E como vencer o medo? Como que Neemias venceu o medo? Não deixando o propósito. Não deixando o propósito. Por quê? Porque você tem as armas para guerrear. Porque você já venceu o desânimo. Porém, se você deixar o propósito, já era. Não adianta você ter arma, não adianta você estar revestido. Se você deixar de fazer, você não vence o medo. E como que eu venço o medo? É permanecendo no propósito. Mas o investimento parece ser maior, parece que a luta parece ser maior, eu não vou conseguir suportar. Mas se você permanecer, você vai ver que você vai conseguir, porque Deus te deu as armas necessárias. Quando as pessoas desistem, deixam a sua posição, achando que não vai conseguir, por deixar a sua posição, por deixar o seu propósito, que Deus me estabeleceu para edificar, eles paralisam, eles deixam de cumprir o propósito de Deus. E o medo vence as vossas vidas. Então, para que nós não venhamos deixar o medo paralisar as nossas vidas, né? Afligir o propósito de Deus que Ele tem para conosco, para ser realizado diante de nós, nós temos que permanecer. E permanecendo, nós entendemos que nós temos as armas. E vai aparecendo. Por que nós não vemos lá que quando Neemias sai com espada para guerrear? Nós não achamos isso lá. Mas quando chega na necessidade, tem as armas necessárias. Por que tem as armas necessárias? Porque Deus envia os incapazes, né? Deus envia aqueles que não têm sustento, aqueles que não têm como fazer. Porém, quando Ele envia, Deus envia capacitado. Por mais que nós não consigamos enxergar as armas, por mais que a gente olhe para nós e não consiga enxergar a capacidade de vencer o desânimo, de vencer o medo, quando nós permanecemos, nós começamos a ver as armas de Deus nas nossas vidas. Começamos a enxergar as armas que Deus nos revestiu para que nós viéssemos ao campo de batalha. Por mais que nós não conseguíamos enxergar, porque não era tempo necessário de usá-las, mas quando chega o momento de usá-las, elas estão diante das nossas vidas, né? Elas estão diante de nós. Por isso que não podemos deixar o propósito, por isso que não podemos deixar a obra que nós estamos realizando diante das nossas vidas. E como que vencemos o medo? Não deixando o propósito. E como fazemos para não deixar o propósito? O que nós temos que fazer? Orar. A oração é a chave que nos ajuda a não deixar o propósito. Josafá, ele está no seu palácio, né? Josafá. E chega o mensageiro a Josafá dizendo: olha, vem vindo o exército, e não está longe, já está dentro das nossas regiões. 3 exércitos além da montanha vieram
junto para querer pegar Josafá de surpresa. E quando o mensageiro chega diante de Josafá e fala: olha, eles já estão dentro das nossas terras, já não dá tempo de fazer mais nada. O que Josafá vai fazer? O medo bate diante de Josafá. E Josafá poderia paralisar-se diante do medo e falar: e agora, o que eu vou fazer? Né? O meu exército é muito pequeno contra esse que vem. 3 nações se reuniram para vir. E o que eu vou fazer? O que Josafá vai fazer? Quem sabe? Ajuntar a congregação e orar a Deus. Olha o segredo: a permanecer no propósito, a não deixar a obra. Mas os inimigos que estão vindo são muitos, os investimentos de Satanás estão sendo grande, a oposição está sendo maior. Porém, se eu permanecer no propósito e orando a Deus, os nossos inimigos serão como nada diante de Deus. Mas eu tenho que permanecer no meu lugar. O vento vem, e o vento parece ser muito grande, mas eu não posso sair do meu propósito. Porque se eu saio do propósito, não tem armas para ser revelada diante da minha vida, diante da tua vida. Mas quando nós permanecemos no propósito e oramos a Deus: Senhor, eu preciso vencer o medo. Eu não posso me paralisar diante do medo. Eu não posso deixar que o medo vença o propósito que o Senhor estabeleceu na minha vida. Se Deus disse vai, eu tenho que ir. O Senhor disse para mim fazer, eu tenho que fazer. Eu estou aqui para fazer o propósito que o Senhor colocou diante de mim. Agora o medo está querendo fazer com que eu pare, com que eu desista. Porém, eu vou permanecer. E as armas de Deus vai se revelar diante das nossas vidas, para que nós venhamos vencer o medo. Por quê? Porque as portas estão edificadas em nossas vidas. Não há brecha nem ruptura para que o inimigo nos paralise, nos desanime, né? Não há brecha para que ele consiga implantar essas coisas em nossos corações. Chega até nossos pensamentos, porém, dos nossos pensamentos nós expulsa em oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro, as armas. Primeira arma que o adversário usou para desanimar a construção do muro e das portas de Jerusalém é o desânimo. Segundo, o medo. Outra coisa aqui, só para nós entendermos melhor o que é a coragem, eu coloquei aqui. Sabe o que é a coragem? Quem sabe o que é coragem? Não ter medo. A coragem é a capacidade de superar o medo por causa do propósito. Olha só o que é a coragem. A capacidade, né, de superar o medo por causa do propósito. Ou seja, nós só conseguimos suportar, né, superar o medo quando nós estamos num propósito. Neemias, ele tinha um propósito, uma meta de levantar, de reedificar. E quando você tem uma meta, quando você tem um propósito, quando você sabe o que está fazendo, quando você sabe quem te guiou, você tem a coragem, tem a capacidade de suportar o medo, né? De superar o medo, melhor dizendo, certo? Porque tem um propósito. Primeira divisão, segunda, medo. Terceira arma que o adversário usou ali para que Neemias não viesse concluir a obra de Jerusalém é a divisão. Terceira arma, a divisão. Verso de número 5, verso de número 1, capítulo 5 e verso de número 1. Olha só, quem pode ler para mim? Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Mais um pouquinho, mais um. Porque havia quem dizia: os nossos
só o que estava acontecendo lá. Olha o que o inimigo ele fez para querer trazer a paralisia da obra, né? Que a obra fosse parada. Divisão. O que estava acontecendo? Como o Sanbalat, Tobias e Gesem, eles eram governadores, em Jerusalém não tinha nada. Então, tendo pessoas, né? Sendo ali que nós vemos sacerdote, sendo ali pessoas, eles tinham que se alimentar, né? Eles tinham que se alimentar, eles tinham que reconstruir, eles tinham que comprar material, né? Eles tinham que investir para reconstruir de novo. E o que esses homens fizeram? Eles começaram a cobrar impostos absurdos. Os camponeses que estavam trabalhando ali juntamente com Neemias, quem que eram os camponeses? Aqueles que estavam no cultivo, aqueles que cultivavam, aqueles que plantavam para dar o sustento. Eles deixaram de plantar para ir ajudar Neemias, certo? E com isso, o que aconteceu? Começou agora a faltar as coisas. Eles começaram a penhorar as suas casas, penhorar aquilo que eles tinham para poder conseguir comer, para conseguir o sustento, né? Sanbalat e Tobias, que eles falaram, já que nós não vamos começar a dividir o povo. Como que eles vão fazer a divisão no povo? Eles começaram a aumentar os impostos. Os camponeses já não conseguiam mais plantar. E o camponês não conseguindo mais plantar, quem que ia comer? Quem que ia fazer a obra sem alimento? Sem comida? Sem plantação? Eles começaram a penhorar o que tinham para poder conseguir sobreviver ali. Entendeu? E o povo aqui começa a dizer, agora, como nós vamos fazer? Os nossos filhos, como nós vamos fazer? São muitos. E agora, como que eu vou trazer o trigo, o sustento para dentro de casa? Dentro de Jerusalém, dentro da construção, começaram a dizer, e agora, o que nós vamos fazer? Os impostos são muito, o preço está muito alto. Para que nós consiga sobreviver, para que nós consiga trabalhar na edificação e sobreviver, manter a nossa família. E o que acontece com isso? Se não tem uma porta da provisão aberta, né? A porta, se não tem uma porta edificada, né? No caso aqui nós estamos dizendo a porta, olha só, a porta do vale, né? Se não tem uma porta do vale edificada, blindada, não é a porta do vale, é a porta do peixe, da fonte. Do peixe também ela inclui, mas aqui da provisão e cura, a do peixe é a do, deixa eu ver aqui, cadê a do peixe? Dedicação e crescimento, isso, a do peixe, a porta da fonte, né? Se essas portas, a do trabalho, que é a dignificada, se essas portas elas estão rompidas, a primeira coisa que ia acontecer aqui, o povo vai falar, não tem como eu trabalhar. Não tem como eu edificar. Não tem como, por quê? Porque a edificação do muro está me consumindo a minha vida, né? A obra de Deus, as coisas que eu faço, o propósito de Deus está me atrapalhando, trazendo sustento para a minha casa. Olhe a condição com que o inimigo ele usou para que viesse trazer divisão, né? Eles vão dizer, olha, não tem como eu sustentar a minha casa, trazer o trigo para a minha casa, o sustento para os meus filhos, se nós estamos edificando, e os opositores, que era Sanbalat, Tobias, Gesem, estavam fazendo de tudo, subindo os preços, você ia precisar de semente para plantar, não tinha como, porque o preço era muito alto. Então, se essas portas não estivessem edificadas, o que eles iam fazer? Então, não tem como, vamos ter que deixar uma coisa, vamos ter que deixar de reconstruir, vamos ter que deixar de refazer, de reconstruir Jerusalém, para que nós venhamos primeiro plantar a nossa colheita, para que nós venhamos fazer a nosso sustento material. Porém, Neemias, ele vai ser novamente direcionado por Deus. Neemias, ele vai ser novamente usado por Deus com as armas necessárias para sanar a divisão. Sanar a divisão. Por quê? Porque quando o adversário colocar em nossos pensamentos que aquilo que eu faço para Deus, aquilo que eu deposito diante da presença de Deus, o meu
o propósito de Deus, que Deus colocou diante da minha vida, está fazendo com que eu sofra na minha família, no meu trazer o pão, trazer o sustento para minha casa, e nós, automaticamente, com essa influência, vai querer fazer com que nós deixe aquilo que nós estamos fazendo. Eu já estou terça, eu já estou quinta, eu já estou sábado, eu já estou domingo, não dá, para mim não dá, está ficando difícil, para mim eu não tenho como, não estou conseguindo trazer o pão, não estou conseguindo trazer o sustento. Isso é a divisão que o inimigo quer implantar diante das nossas vidas, achando que é nós que trazemos o sustento, é nós que nos sustentamos, sendo que Deus, Ele vai dizer que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos dá o pão. Imagine agora se nós deixa a obra, deixa o propósito para querer trazer o sustento. O que vai acontecer? O propósito vai ser parado, a obra vai ser parada, né? As bênçãos de Deus vai ser sanada diante das nossas vidas. Por isso, o que Neemias vai fazer? Neemias ele vai instituir para que eles devolvam de volta as casas que eles tomaram, os terrenos que eles tomaram, né? Como governador, ele chamou eles e falou: não, o que vocês estão fazendo não é justo, pode devolver para eles de novo o campo, né? As casas que vocês estão penhorando deles. Fez com que eles devolvessem de volta para o povo, e o povo agora, com tudo de volta, ele ainda estabelece que os sacerdotes ficassem ali para ser os governadores, para organizar, para que não viesse tirarem o sustento, para que não viesse explorar aquele povo de novo. E assim que sana a divisão, né? Como que sana a divisão? Estabelecendo organização, né? Organização. Paulo, ele vai dizer, né, que nós temos que ser atingidos, atraídos de certo ponto, de que o amor, a dedicação, a vocação, ela tem que estar voltada não para nossas coisas físicas, não para o nosso sustento próprio, mas para Cristo, mais para a obra de Deus. E nós fazendo assim, nós vamos estar enquadrados dentro da palavra de Deus, e Deus vai nos sustentar, Deus vai abrir as portas necessárias, aí vai começar, né, a aparecer as armas, aparecer as ferramentas, aparecer aquilo que necessitamos para permanecer no propósito, e a divisão, ela é sanada. Amém? Amém. Glória a Deus. Temos que prestar muita atenção, porque o que acontece? Se nós damos ouvido, né, se as portas do peixe, a porta velha, essas portas estão fendidas, com fendas abertas, ruídas diante de nós vamos começar a fazer pouco para Deus e muito para nós. E fazendo assim, automaticamente estamos saindo fora dos princípios da palavra de Deus. E saindo fora dos princípios da palavra de Deus, o que vai vir para nós é bênção ou maldição. Nós fazendo assim, a provisão de Deus vai estar diante de nós, o sustento de Deus vai estar diante de nós, ou nós vamos estar fora do sustento de Deus, da provisão de Deus, daquilo que precisamos e na hora oportuna que necessitamos, né? Por isso que é importante nós estarmos com essas portas edificadas diante da presença de Deus. E qual é a visão? A visão é pouco para nós e tudo para Deus. Vai largar a obra e voltar para o campo, né? Isso é o que Sanballat e Tobias queriam implantar diante deles. Larga a obra, volta, camponeses, volta para o campo, né? Pedro, volta a pescar, né? Deixe, né, a obra, porque senão vocês vão padecer de fome.
Vocês vivem aí na terça, na sexta, na quinta, no sábado, no domingo, em congresso, é uma coisa e outra, vocês vão passar fome, mas não é Deus quem nos sustenta. Amém? Glória a Deus. E essas portas têm que estar de pé para que nós não venhamos dar crédito para a divisão e abandonarmos a obra. Certo? Neemias ele vai organizar e com isso, né, vai restituir de volta. Agora imagine se eles falassem, não, nós temos que voltar para o campo. Eles podiam até plantar, mas depois Sanbalat, Tobias, eles iam pegar de volta, eles iam pôr imposto de novo, eles iam arcar, explorar de novo. Porém agora Neemias, olha o que Neemias faz, ele arruma, devolve tudo de novo para eles e ainda estabelece os sacerdotes para ficar na frente. Ó, vocês vão organizar e ninguém mais vai conseguir tomar de vocês, oprimir vocês novamente. Olha só como que é bom a gente estar com as portas blindadas para que o adversário não adentre em nossas vidas. Por quê? Porque a visão parece que é boa, né? Não, se eu for voltar a plantar, se eu for voltar a dedicar a minha vida como dedicava, as coisas vão mudar, porém não muda nada. É só uma visão passageira, Ia né? sair da bênção e voltar para a maldição. Isso, uma visão momentânea. Porém, se nós permanecermos no propósito, Deus, além de restituir, Ele ainda estabelece princípios para que nós não voltamos mais para a escravidão. Amém? Vamos para a quinta e última, né? Armas que Neemias enfrentou aqui. A má companhia. Eu coloquei bem simples para que nós entendamos aqui, tá? A má companhia. 6, verso 1, 2 e 3. Capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Quem pode ler? Sucedeu que, ouvindo Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse se fosse ter convosco. Olha que coisa gloriosa. Neemias já tinha estabelecido o muro já estava pronto. Olha só, você venceu o desânimo, você venceu o medo, você venceu a divisão e você edificou o muro. Só faltava colocar as portas nos lugares. As portas já estavam prontas e tamparam algumas fendas que fala aqui só das portas ali, para a obra estar concluída. E olha a estratégia do inimigo agora. Nós não conseguimos desanimar, nós não conseguimos colocar medo, nós não conseguimos dividir. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar no meio deles. Entrar no meio deles. Se unir com eles. Se unir com eles. E isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Chamando eles, vem se reunir conosco. Venha. Neemias podia falar: rapaz, eles são governadores. Eles têm condição para me ajudar, né? Eles são pessoas que, se eu fizer uma aliança com eles, vai dar certo, porque eles são de grau político e influência, né? E me ia falar: bom, agora eu podia ir lá e conversar com eles. Já o muro já está quase pronto, né? Eu vou. Não podemos nos unir com o adversário. É verdade. Não podemos estar junto de pessoas que têm visão ao contrário da nossa. Não podemos aceitar pensamentos ou falatórios que vêm nos tirar do princípio que Deus estabeleceu diante das nossas vidas. Porque o inimigo ele vai tentar de todas as formas guerrear contra você, né? Entrar de frente com você numa batalha, e você resistindo, e você vencendo. O que ele vai fazer? Ele vai levantar uma bandeira branca e vai dizer: vem, nós não vamos ser amigos agora. Aí que nós temos que estar com a porta da... Quem lembra? Vigilância, a porta do cárcere e a porta do vale.
A porta do vale, lembra qual que era a porta do vale? É a porta que dava pro muro. A porta da visão, da observação. Né? A mesma porta que vai dizer dali do cárcere, ali, que é a porta também que dava para dos sentinelas, né? Das torres do sentinela, a porta da observação, da visão. Se você está com pessoas do teu lado e essas pessoas estão falando mal das pessoas que estão à sua volta, da sua igreja, do ciclo de oração, do líder, da regência, cuidado, é o inimigo fazendo com que você saia do princípio daquilo que Deus colocou. Ia acontecer que as portas iam ficar sem colocar, Ia ficar se sem eles voltassem. Aí ia ficar uma ruptura aberta para que eles viessem destruir esse resto que eles tinham edificado. Entendeu? Olha a vigilância. Eu orei, né? Eu jejuei, eu venci o desânimo, eu venci o medo, eu venci a divisão. Agora, se eu não tiver a consciência, a visão de quem está andando comigo, de quem está do meu lado, de quem está falando comigo, eu posso jogar tudo isso por terra. Lembra do ensinamento do tabernáculo? As cinzas que não servem no meu altar, que impede que a chama acenda o fogo, o braseiro, eu tenho que colocar no recipiente e tirar fora. Eu não posso dividir isso com ninguém. E tem muitas pessoas que espalham cinzas por todo lado, falando mal de pastores, falando mal de regentes, falando mal do ministério e se esquecendo que está saindo do princípio de Deus. Não adiantou nada daquilo que ela fez. O inimigo conseguiu se infiltrar no meio e desfazer as portas, o muro que tinha sido levantado, porém as portas já estavam prontas, só que tinha que colocar no lugar. E se nós não definir as nossas companhias, essas portas elas estão prontas, elas estão no jeito. Se nós não definir quem anda conosco, quem fala conosco, que nós ouve, nós não colocamos ela no lugar. Ou seja, há um acesso para o adversário entrar. Sempre falar, estou numa grande obra. Na hora que chamaram ele disse, não, eu não posso descer daí. E eu ainda não concluí a obra. Ainda as portas não estão no lugar. Ainda não está totalmente blindado a fortaleza de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E se ele desce, se ele ouve, e ali estavam para lhe fazer mal, né? Com pratos, né? Que parecia até bom, que parecia alianças até boa, porém não do agrado do nosso Deus. Por isso, como que nós identificamos isso? Tudo o que faz nós sair dos princípios que nós identificamos, que nós levamos, que nós entendemos, que nós zelamos, tudo que faz nós sair desses princípios, nós temos que descartar fora. Nós temos que dizer, eu não posso fazer esse tipo de aliança. Josafá, novamente, né? Ele vai se aparentar com Acabe, né? Porque vão casar-se ali, né? Com alguns parentes, eles vão ser parentes, vão fazer ali aliança, né? E Acabe, ele vai jogar Josafá no meio de uma guerra, que era para Acabe morrer, né? Porém, se Deus não livrasse a Josafá, se Deus não tivesse misericórdia de Josafá, Josafá teria morrido nessa guerra, por conta da má companhia, por conta das alianças erradas. Se Deus não tivesse diante de Neemias e dissesse para Neemias, não desce, não sai do seu propósito, fica fazendo muro, e Neemias falou, olha, eu estou numa grande obra, de modo que não posso parar, eu estou numa grande obra, de modo que não posso descer e ter convosco, não posso, porque eu tenho um propósito, né? Eu tenho uma meta para ser concluída, a ser estabelecida, não posso ter convosco. Se ele vai, né, o propósito de Deus seria frustrado na última fase, né, da reconstrução. Por isso, amados irmãos, quando nós vamos reconstruir, quando nós vamos analisar, observar as áreas espirituais da nossa vida, nós temos que atentar muito à visão, né?
a discernimento, tudo aquilo que não está nos agregando para perto de Deus, cuidado, porque para nos distanciar de Deus tem muitas coisas, tem muitas companhias, tem muitos comentários, tem muitos falatórios, e se nós não tomar cuidado, nós deixa de fazer o propósito de Deus, por conta de uma simples coisa, né? Mas coisas, né, irmão? são as pequenas coisas, pode ver. Quanto mais vai se afunilando, quanto mais vai se acabando a obra, quanto mais nós vamos fechando a nossa vida espiritual, para que o adversário não consiga achar brecha e adentrar na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, quanto mais nós vamos fechando, mais as simples coisas elas vão tendo peso. E se nós não tomar cuidado, é essas que destrói todas as nossas vidas. Tudo o muro espiritual que levantamos, amém? Para blindar as nossas vidas. E o inimigo, ele está 24 horas observando se tem uma brecha, se tem um espacinho daquele adentro. Se nós tivermos vigilância, não largar a obra, permanecer em oração, nós vamos tampando todas as brechas, ele não adentrará em nossas vidas, e o propósito de Deus será estabelecido, e o nome do Senhor será glorificado, amém? Amém.